Plano Safra. Vamos continuar repercutindo, então, a informação divulgada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do montante então destinado ao novo plano agrícola, né? Plano Safra 24-25. Segundo, então, o ministro, serão mais de 475 bilhões de reais em recursos, um incremento de 9,7% em relação a esse Plano Safra. O especialista em economia, Natália Papa, que vai fazer agora para a gente uma análise desse plano, né, que deve ser, então, oficialmente anunciado na próxima semana. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Bom, como está dito aí, o Plano Safra realmente tem uma expectativa de aumento de quase 10% esse ano, são 475 bilhões e meio de reais que vão ser destinados a isso, e com certeza é um grande alívio aí para o pessoal que trabalha no setor agro, né? A gente sabe dessas pinceladas aí em relação a recursos, não é? Serão anunciados oficialmente na semana que vem. O setor todo já estava esperando e continua ainda, né? Mas tem as suas críticas chegando aí por conta do montante. Esperava-se um pouco mais, né? De 500 bilhões, 570 no caso da CNA, né? Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É um valor, então, que fica, então, 475 bilhões. Ainda a gente vai ver esse martelo oficialmente sendo batido na semana que vem. Mas será que esses recursos, então, eles podem atender as necessidades aí do setor? Exato, realmente havia uma expectativa de ser maior, embora já seja um valor superior ao que teve no ano passado, ainda é um valor recorde, mas como a gente está enfrentando uma série de problemas na agricultura, por questões climáticas, por questões diversas, como a gente viu a questão dos incêndios aí afetando também, naturalmente sempre se há uma expectativa de que o governo venha como um auxiliador. Mas, de fato, o governo também está enfrentando um momento que ele busca ali igualar as contas. Então, ele também não está com orçamento disponível para isso, já está sendo um aperto. Então, é um aperto de um lado, um aperto do outro. Hoje são mais de 5 milhões de agricultores no Brasil que podem sofrer com as consequências aí, né, com as necessidades do Plano Safra, que, claro, a própria agricultura tem sua demanda natural por recursos, e vamos ver o que o governo realmente vai dar de disponibilidade. A expectativa é que seja realmente esse valor de 475 bilhões, podendo eventualmente chegar um pouco mais, um pouco menos, mas já está bem sinalizado para o mercado que esse é o montante sugerido. Pois é, em relação a juros também, não é? A gente vê também essa expectativa aí por conta da Selic, não é? Que tem esse patamar aí que foi mantido, mas o que esperar então em relação a juros? Qual é a sua análise? Esse é um bom ponto, Simone, porque havia-se uma expectativa que a taxa Selic pudesse estar até abaixo de 10 até o final do ano, e o que não vai acontecer. Ontem teve até uma declaração do presidente do Banco Central, deixando bem claro que, pela expectativa de toda a diretoria, todo o Copom, a taxa de juros no Brasil vai ser mantida nesse mesmo patamar de 10,5 até o final do ano, por questões inflacionárias. A inflação, embora ainda bem controlada, está fazendo um pouco mais de pressão, tem tido alguns aumentos além do esperado no mês a mês pelo próprio governo, então, naturalmente, a expectativa é que os juros fiquem um pouco mais alto do que realmente era projetado até esse final de ano e, consequentemente, isso afeta também o custo do dinheiro de maneira geral na nossa economia. Pois é, e desses recursos aí, a gente vê o setor, ele muito atento também quando a gente fala no seguro rural. A gente vê aqui, segundo análises, né, e as federações falando, que está diminuindo cada vez mais aí a área toda assegurada no país e o montante, então, pedido, sugerido, passaria de 3 a 4 bilhões de reais aí. O seguro rural é uma fase importante dentro aí do novo ciclo agrícola, né? O novo Plano Safra, que vai ser anunciado, como a gente disse, semana que vem, sendo tão importante nesse contexto que a gente vive, nesse cenário atual, né? Que a gente vem vivendo aí em relação às mudanças climáticas, não é? Com certeza. E acaba que, naturalmente, quanto mais insegurança climática a gente tem, mais dificuldade a gente tem de acesso a seguro aí, ao próprio plano agrícola, seja ele por uma questão de custo, seja por uma questão de cobertura. Então, quanto mais se precisa, no momento que mais se precisa, obviamente, maior demanda do que oferta pelas seguradoras, isso também impacta os custos envolvidos e, mais uma vez, o agricultor, o produtor agrícola tem que estar muito atento e realmente fazer as contas muito bem por conta dos juros, por conta dos seguros e por aí vai.
O ministro fala em linha de créditos aí novas, enfim, mais acessíveis. A gente falou quando divulgou esse plano que está em vigor ainda, que vence agora no domingo, em relação aos recursos, o custeio sustentável, não é? O governo oferecendo juros abaixo para aquele produtor que mantém as práticas sustentáveis aí. Você acredita que pode vir melhores taxas aí em relação a esse custeio mais sustentável por parte do produtor? Certeza. A expectativa é essa, a expectativa é que se mantenha esse foco na sustentabilidade, alinhando, claro, com o que há no mercado global de demanda em termos de práticas sustentáveis e com certeza vai ter também um fomento do governo nesse sentido. A gente ainda não sabe quanto vai ser esse alívio, mas certamente ainda haverá algo bem relevante para quem conseguir manter esse acesso a práticas sustentáveis, alinhando realmente uma alta produtividade com práticas de sustentabilidade nas suas operações. Para a gente encerrar, a agricultura familiar, a gente fala muito também nela aqui, o setor já me falou que esperava aí mais recursos, não é? Acima dos 71 bi desse plano que está encerrando agora, praticamente deve ficar, a gente não sabe ainda oficialmente, mas 74 bilhões. Esperava-se muito mais. O que você acredita que esses recursos atenderiam a agricultura familiar? Realmente a agricultura familiar acaba sendo muito afetada porque são aqueles pequenos agricultores e que precisam mais. Então, conforme realmente a gente percebe que são muitos demandando e uma oferta que se mantém, que a expectativa é que se mantenha mesmo, inclusive, possivelmente muitos vão ficar sem acesso a isso. Infelizmente, não sei se vai ser o suficiente para cobrir toda a demanda que o setor está esperando. Natália Papa, muito obrigada, especialista em economista, né? Muito obrigada, então, por essa conversa aqui com a gente, essa expectativa em relação ao novo Plano Safra que vai ser divulgado na semana que vem. Obrigada, uma boa tarde, boa noite, um excelente fim de semana, viu? Para você também. Tchau, tchau.